Tudo bom? Cá estamos para começar o ano de 2025 tratando de assuntos relacionados a direito, vida real, vida cotidiana, num linguajar simples que você possa compreender. Esse é meu propósito. Eu faço muitos vídeos no Instagram, também no TikTok, mas agora em 2025 eu vou dar uma atenção mais especial para o meu canal do YouTube. E eu peço que você, se tiver interesse, se inscreva, compartilhe, curta, comente, enfim, fique à vontade. Chega, a casa é nossa. Vamos começar, então, o vídeo de hoje falando sobre alimentos compensatórios, né? O que são esses tais alimentos compensatórios? E eu vou trazer para você um exemplo prático para te explicar alguns detalhes sobre esses alimentos compensatórios. Como a gente sabe, quando há a separação de um casal, é possível que um cônjuge peça que o outro seja condenado ao pagamento de pensão alimentícia, né? Se demonstrar que, por exemplo, uma mulher que sempre trabalhou em casa, né, cuidando do lar, cuidando dos filhos, e enquanto o marido trabalhava fora de casa, né, tinha a sua profissão diferente da profissão cuidar dos filhos de casa, essa mulher pode pedir pensão alimentícia para o seu ex-marido, para que ela possa se restabelecer, que ela possa ter uma fonte de renda, enquanto esse divórcio acontece e ela se recupera, porque vamos lá, o divórcio é um assunto extremamente, é algo muito difícil, é uma das maiores dores que o ser humano enfrenta, segundo a psicologia, a psiquiatria, é um divórcio. Então, as coisas, às vezes, elas acontecem de um modo que torna aquela fase extremamente difícil. Você imagina, então, uma mulher que sempre trabalhou em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando da rotina do marido, de repente se vê sem a possibilidade de uma pensão, de um valor mensal para que ela possa recomeçar, reorganizar, reestruturar sua vida. Essa pensão a gente já ouviu falar e sempre, e até entende, né? Também homens que fazem a mesma coisa, cuidam da casa, dos filhos, enquanto a mulher vai trabalhar como empresária ou como um alto cargo em uma grande empresa, enfim. E cuida ela que, entre aspas, banca o lar, mas não é bem assim, porque a gente sabe que ele, homem, ou ela, mulher, enquanto está em casa cuidando dos filhos, tem um enorme papel para que essa pessoa que sai para trabalhar fora de casa desenvolva suas atividades e traga renda para casa. Então, essa pensão alimentícia é fácil da gente entender. Agora, tem uma outra, e eu vou utilizar, então, um exemplo prático. É uma notícia que saiu hoje na mídia e vem sendo muito comentada, é um divórcio muito, muito comentado, muito tormentoso, da apresentadora Ana Hickman com o Alexandre Correia, seu já ex-marido. Já o divórcio já foi decretado, eles já são ex-marido e ex-mulher. E o que acontece? Hoje, ele teve uma vitória no Tribunal de Justiça de São Paulo que fixou o pagamento de uma pensão mensal até o fim do processo no valor de 15 mil, que Ana Hickman deve pagar para ele. A pensão compensatória, que eu chamo de alimentos compensatórios, a doutrina, a jurisprudência, em sua maioria também. E o que são esses alimentos compensatórios? São alimentos fixados para quando o divórcio acontece e um dos cônjuges tem um grande desequilíbrio econômico-financeiro em sua vida. Então, a pessoa, suponhamos, um homem casado, um super empresário, muito bem de vida, com muito patrimônio, é casado com uma outra mulher, ou com um homem, também isso aqui não importa, e ele é quem tem um poder aquisitivo muito maior do que aquele outro, de quem ele está se separando, se divorciando. Essa pessoa que teve uma grande quebra, uma grande diferença em seu padrão de vida pós-divórcio, tem direito, provando em juízo essa grande diferença de padrão de vida, a um alimento que chama, a uma verba alimentar que se chama alimentos compensatórios. Ela não vai durar a vida inteira, ela tem prazo, né? O judiciário fixa um prazo, assim como fixa para a pensão alimentícia normal, que nós acabamos de falar no início do vídeo. Mas ela acaba trazendo muita estranheza, porque esses alimentos cabem em casamentos em que o regime é da separação total de bens. Então, vez ou outra, eu atendo clientes que são casados sob o regime da separação total de bens ou que pretendem casar sob esse regime e acham que por conta dele não terão que pagar
alimentos em caso de ruptura, né? Porque a pessoa tem sim como se sustentar, ela recebe 15 mil reais por mês, então não faz sentido uma pensão alimentícia porque ela tem como subsistir. Mas, vamos lá, se esse casal, enquanto um mensalmente consegue oferir R$1 milhão e o outro 15 mil, concordam comigo que com o fim da união, esse que tem R$1 milhão vai conseguir ter uma vida muito melhor, mas muito melhor do que essa pessoa que ganha 15 mil? Então, o que acontece? O judiciário olha para essa situação, esse abismo, e diz, não, neste caso, houve uma grande queda no padrão de vida dessa pessoa que ganha 15 mil, mas usufruía do patrimônio de R$1 milhão durante todo o casamento. De modo que não importa o regime de bens que rege ou regia aquela relação, aquele casamento. Separação total de bens, comunhão parcial, comunhão total. O que importa aqui é essa diferença entre como esse cônjuge ficou e como esse cônjuge ficou. E nesse caso do divórcio, que eu falei agora, da Ana Hickman e do Alexandre Correia, é até clarividente, né? É muito simples isso. Todos nós sabemos o poderio de Ana Hickman. E Alexandre não deve ter ficado só no todo mundo sabe, né? Ele deve ter demonstrado nos autos que o padrão de vida dele caiu muito enquanto dela se manteve. E isso, eu gosto de falar sobre isso quando eu faço os atendimentos de direito de família, quando eu sou consultada para tratar sobre qual regime de bens, né? Por casais ou às vezes apenas uma parte dessa relação amorosa, para tratar de qual regime de bens que me tiraria qualquer obrigação caso eu me divorcie. Nenhum regime de bens tira todas as obrigações. Por quê? Porque sempre restam os alimentos compensatórios, né? Uma evolução. Eles são uma evolução jurisprudencial e doutrinária, vieram primeiro pela doutrina, como em geral acontece, e depois foram acolhidos pelo Poder Judiciário. Hoje há acórdãos do STJ que tratam desse assunto. Então, se você for fazer um atendimento de direito de família, se você está pensando em se casar, tenha em mente isso. Você quer se casar com uma pessoa, você está apaixonado ou não importa, é um casamento por interesse, não sei. Interesse, eu não digo só financeiro, porque existem vários tipos de interesse para você realizar um casamento, né? Mas suponhamos que você decida se casar sob o regime da separação total de bens. Os alimentos compensatórios seguem sendo uma realidade. Isso é importante que fique muito claro. Eu deixo isso muito claro nas consultas que eu faço. E teve uma muito interessante ano passado. Eu atendi uma senhora de uns 80 anos, sabe? Riquíssima, muito patrimônio e se casou no regime da separação total de bens em razão da idade. Se casou há mais de 20 anos sob o regime... 20 anos? Quando ela estava com... Não... há 12 anos, 72, então agora ela tá com 82, ela se casou depois dos 70, sob o regime da comunhão, da separação total de bens, que era o regime obrigatório até então, e ela me consultou porque ela queria se divorciar e queria saber o que poderia vir para ela desse divórcio. E conversei, foi uma conversa, um atendimento longo. No final, eu disse, a senhora não me fez uma pergunta, mas eu preciso esclarecer para a senhora que há a possibilidade, em razão dessa narrativa, de a senhora ser demandada para pagar alimentos compensatórios para o seu ex-marido, que pretende ser seu ex-marido. Mas como não é possível? Ficou muito aborrecida comigo, porque não é possível que ela poderia ser chamada a pagar alimentos compensatórios. Quem seria o juiz que daria uma decisão nesse sentido? E aí eu expliquei a ela, né? A diferença de padrão de vida que ele enfrentaria, que ele teria, era muito grande. Então era simples de provar. Até porque tudo que era pago no cartão de crédito dela. Eram viagens, jantares, roupas e várias coisas. Eu falei para ela, olha, busque talvez a melhor solução aqui seja um acordo, né? Conversar, fazer um acordo. E tirar essa possibilidade, até porque eles já estavam no final da vida, né? Ela doente, ele também, e enfim, eu tive que alertar, meu dever como advogada é alertar meus clientes, ou pretensos clientes, esse contrato não foi fechado, mas ficou para mim o espanto que ela teve, né? Como assim eu seria condenada a pagar alimentos compensatórios?
Então, você entendendo qual é a finalidade dos alimentos compensatórios, que é essa mútua assistência que um cônjuge deve ao outro, seja qual for o regime de bens, você começa a entender, e se colocando também no lugar do outro, você começa a entender por que sim são fixados alimentos compensatórios. E também por que não se fala tanto disso, não é? Obrigada. Neste canal eu falo sobre direitos, sobre vida cotidiana, né? O que nós podemos ver por aí sobre que todo cidadão deveria, pelo menos, entender um pouquinho. Eu tento trazer e me esmero para trazer numa linguagem simples, acessível, que você possa compreender. Eu tenho 26 anos de experiência como advogada, atuo em Brasília, Distrito Federal, adoro fazer isso, minha paixão, sou muito focada em advocacia em tribunais superiores, então tô toda hora com a jurisprudência fresquinha na cabeça. E a ideia aqui é compartilhar conhecimento. Se você puder se inscrever ou compartilhar e dar um like, eu agradeço. Obrigada.